Eu sou o Thiago, para quem não conhece. Eu vou falar um pouquinho hoje das leis naturais e leis morais. Aqui tem duas imagens. Eu coloquei as leis morais um pouco simbólicas, a questão do Moisés ali, com os 10 mandamentos e tal. E nessa imagem superior aqui, representando as leis naturais, tem a galáxia de Andrômeda, a nossa galáxia vizinha mais próxima. Pode passar, pode. Então aí a gente tem que pensar leis. Então o que é lei, né? Então a lei vem do latim lex. E significa, não sei se é assim que pronuncia, não, mas vem do latim lex e significa regra ou norma. Mas sempre que você pensa numa regra, numa norma, você começa a se questionar, né? Olha, é norma, é regra de quê? É regra de quem? Para que tem essa norma? Para que tem essa regra, né? Então, surgem essas perguntas e aí vocês já vão matutando. Para nós, aqui na Terra bonitinha, a gente tem um panorama que quando fala lei, você já logo pensa, que é o quê? A nossa Constituição brasileira. E eu trouxe uma charge para falar mais ou menos o seguinte, dessa ineficácia das leis humanas perante as leis que deveriam ser cumpridas. Então a gente tem aqui Constituição brasileira, e ali está um segurança na porta, né? Me desculpe, é só para VIPs. Então o que acontece? Nessa chargezinha está representando o quê? Que a nossa Constituição ela tem uma falha, onde às vezes ela acaba privilegiando mais a uns do que a outros. Então é mais ou menos nessa questão que eu quis mostrar que ela é falha. Então beleza, lá no Livro dos Espíritos, a gente tem no livro 3º as leis morais. E aí tem um punhado de lei. Aí tem lei divina ou natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade. Caceta, muita lei, né? Muita coisa. Nossa Senhora. Mas então, como que a gente faz para ter dimensão dessas leis? É muita lei, mas ainda é menos do que as leis da Constituição, que é um punhado. Mais de 1000. Aí eu coloquei essa questão aqui da independência. Aí é para pegar o joguinho, né? Independência como independente. Porque o que acontece? As leis que são naturais, que é o primeiro, volta, por favor. Que é o primeiro trechinho, lei divina ou natural. Essas leis são independentes. Ou seja, nossa, cara, eu não estou querendo que a Terra faça rotação mais. Como é que faz? Não quero que fique de noite. Gosto muito do dia. Como é que eu faço? Tem jeito? Não tem jeito. Não tem jeito. Nossa, mas eu acordei com vontade de voar hoje, mas toda vez que eu pulo, eu estou caindo, cara. Como é que eu faço com isso, com esse desejo de voar? Então, o que acontece? Ela é independente da sua vontade. Você não tem controle sobre essa lei. E pronto, aceito. Aceito. Igual se for cair um raio. Você não pode falar assim, desvia. Aí eu não tem isso. Ela vai acontecer porque é uma lei natural. Não cabe a você decidi-la como ela funciona. Mas beleza, quando eu falo lei natural, a gente já viu o que é lei, que deriva do latim lex, tá? Mas o que é natureza, então? Porque se é lei natural, lei da natureza. Então, beleza. Nesse livro aqui, Cartilha da Natureza, do Chico Xavier pelo Espírito Casemiro Cunha, fala o seguinte: a natureza é a fazenda vasta que o Pai entregou a todas as criaturas. Cada pormenor do valioso patrimônio apresenta significação particular. A árvore, o caminho, a nuvem, o pó, o rio revelam mensagens silenciosas e especiais. Aqui é interessante quando a gente vai fazer essa analogia do livro, porque ele não fala assim, a natureza toda revela uma mensagem especial. Não. Ele vai pontuando. Então a árvore é uma mensagem especial. Porque ali está no plural, especiais, silenciosas e especiais. Então a árvore tem uma mensagem silenciosa específica da árvore. O caminho tem uma mensagem silenciosa específica do caminho. Assim como a nuvem, assim como o pó, assim como o rio. Então, para que a gente comece a perceber como se dá essas leis naturais. Beleza. Aqui no outro livro, Correio Fraterno, por diversos espíritos, psicografado por Chico Xavier também, em toda parte, a natureza é uma lição viva de magnificência divina. Ou seja, a natureza não é só a plantinha bonitinha, a flor cheirosa, não é só isso, a brisa que acalenta, não é só isso, mas é uma lição viva.
É uma lição viva, porque a gente sabe, a natureza ela se transforma, interage. Então é uma lição viva da magnificência divina. E aí no outro trecho fala o seguinte: busca os livros, mas conserva a tua realidade, sabendo que a natureza é o livro da eternidade. Então o que acontece? Nossa, eu li um livro, estou sabendo, legal, muito bom. Mas se você não conseguir captar as lições do livro na natureza, pode jogar o livro fora. Pode jogar o livro fora. Então o que acontece? Busca os livros, mas conserva a tua realidade, a tua, pessoal, do seu íntimo, sabendo que a natureza é o livro da eternidade. Por isso que quando a gente estava discutindo aqui, eu falei, quando você sair um pouco fora do ritmo, o que acontece? Busca a natureza, busca o ritmo da natureza. Quando você entrar nessa corrida desenfreada da atualidade, do capitalismo, do mundo moderno, busca a natureza. A natureza não erra. O tempo dela é sequenciado. Você não vê, por exemplo, acontecendo à noite na hora que é o dia. Não é isso, não é assim que acontece. A natureza ela é organizada, equilibrada. Esse é no livro Dicionário da Alma, de autores diversos, do Chico Xavier. Pode passar. Beleza, vamos para a mesa, né? Sendo então as leis naturais cheias de lições, Kardec, um menino muito estudioso, né? Ele pergunta na questão 614 do Livro dos Espíritos, que falou o seguinte: bom, mas o que é então a lei natural, né? Então os Espíritos respondem: lei natural é a lei de Deus, e o Espírito só fica infeliz quando dela se afasta. Aí você, como assim? Lei natural é a lei de Deus, né? O Espírito fica feliz quando ela se afasta. Que bagunça é essa? O que é a lei natural? Você tem um organismo vivo que você rege enquanto espírito, chamado corpo. Toda vez que eu saio da lei natural, qual que é a lei natural? Meu estômago comporta um tanto específico de comida. Então, toda vez que eu não como o tanto específico que ele precisa, eu passo mal. E toda vez que eu como a mais do que ele precisa, eu passo mal também. Então, o que acontece? Essa lei natural é para nos regular. E por que eu fico infeliz quando minha barriga está doendo? Porque eu distanciei da lei natural. Então, coisas nesse sentido que é importante a gente ficar atento. Mas beleza. Tem um... Eu esqueci meu caderno. Mas beleza. Vamos então para uma parte mais prática. Porque fala assim, não, falar lei natural, ler o livro é muito fácil, né? Mas e os avanços da ciência? A ciência não estuda as leis da natureza? Como assim? O que você quer dizer com isso? Porque falar que está escrito no livro é muito fácil. Então, tranquilo. No dia 25 de dezembro, nasceu um homem. Não era Jesus. Em 1642, chamado Isaac Newton. Isaac Newton, ele era uma pessoa assim, muito fervorosa, estudioso da Bíblia. E ele acreditava que, de alguma maneira, aquilo que ele estudava iria comprovar algumas coisas da Bíblia. E aí ele ficou bem famoso, tem as leis de Newton e tal. E na ciência ele é um pouco ridicularizado no seguinte sentido. Eles falam que se ele não tivesse dedicado tanto tempo para estudar a Bíblia, ele teria feito mais descobertas ainda. Que é uma coisa um pouco complexa, a gente pode reaver e tal. Mas o que eu quero pegar de Newton? O seguinte, a gente tem da questão da gravidade, tem a historinha, né, do maçã que caiu e tal. Mas eu tenho certeza que todo mundo já viu uma fruta caída. Todo mundo já viu uma fruta que caiu, ou já presenciou uma fruta caindo. Entretanto, Newton só teve um. Uai, mas que coisa estranha, né? A fruta cai para todo mundo, mas só o Newton que é o Newton. O que acontece? Os sinais da natureza são uniformes para todos. Porque, como eu disse, é independente de você. Só que o que acontece? A pessoa ela tem que ter a percepção para perceber as lições da natureza. Então, quando Newton viu a maçã caindo, ele pensou assim, rapaz, mas por que essa maçã está caindo, né? Uai, por que ela não fica na árvore? E isso, ele foi estudar, ele foi observar. Então, o que acontece? Os descobrimentos da ciência, na verdade, não são descobrimentos, são observações que eles fazem o quê? Analisam. Porque já acontece. A maçã não começou a cair depois que Newton falou da gravidade. Ela já caiu há muito tempo. Mas ninguém teve a sacada. Ninguém teve a atenção para perceber. Só que aí, beleza, tudo bem, né? A maçã caiu, ok. O que é a gravidade? A ciência,
uma das falhas dela, ou às vezes até a função em si, é que ela se preocupa muito com o como. Então, como? Newton fala, não, o que acontece? Você tem o espaço-tempo, né? E aí a gravidade, curva do espaço-tempo, beleza, aí você tem o efeito, que uma matéria atrai a outra, beleza, tranquilo. Mas isso é como acontece, não é por que acontece. Então, certa vez questionaram Newton, tá, mas você falou que a maçã cai, mas por que cai? E aí ele falou, porque as partículas querem. As partículas querem? Como assim? Quer? Então, qual que é uma das coisas que a ciência deixa a desejar? Por isso que ela, por si só, é incompleta. Porque ela diz como, mas ela não diz o porquê. O porquê que tem a gravidade, então? Por quê? Eu quero saber o porquê. Eu sei o que acontece. Eu sei que uma matéria atrai a outra e tal. Mas por quê? Por quê? Então, o que acontece? Nós temos, um pouco mais para frente, na linha do tempo, Michael Faraday. Faraday, ele acreditava na unidade das coisas. O que é a unidade das coisas? Ele pensou, nossa, esses trem tem que relacionar de alguma maneira. Não é possível. E aí, ele descobriu uma coisa interessantíssima. Antes dele, você tinha uma separação entre o que era magnetismo. Então, eu tenho aqui um ímã. E aí, antes dele, você tinha uma separação do que era magnetismo e o que era eletricidade. Então ele pensava, eletricidade é X, magnetismo é Y. E ficava por isso. E era assim que as pessoas viam. Mas ele pensou, não é possível, esse negócio tem que se relacionar de alguma maneira. De alguma maneira. E aí ele começou a estudar. E ele acrescentou também a questão da luz. Então ele falou, relaciona magnetismo, relaciona eletricidade e relaciona luz. E ele descobriu, curiosamente, que toda matéria, todo objeto tem um campo eletromagnético em volta de si. E é graças a ele que hoje a gente consegue ter um data show, por exemplo. Ter a energia, esse tipo de coisa. Porque o que acontece? Ele conseguiu direcionar a eletricidade. Se relaciona, como é que eu faço? O primeiro motor dele, ele colocou uma haste, e aí ele, com o ímã, fez aquilo gerar energia, porque ele compreendeu que tinha um campo eletromagnético ali em volta. Então, esse tipo de coisa é uma observação da natureza. É uma observação da natureza. Mas vamos mais, né? Aí ele se perguntou, né? Ele se questionou como os corpos distantes atuam entre si sem se tocarem. Que negócio danado, né? Porque assim, eu coloquei o ímã está longe, mas o ímã gruda, influencia sobre o outro. Que negócio que é esse? O que acontece? E ele se questionou. Foi através disso que ele conseguiu descobrir esse campo. Mas mesmo assim não respondeu o porquê. Ele descobriu como funciona. Mas por quê? Por que atrai? Por que junta? Mesmo estando distante, eu consigo atrair uma coisa através do eletromagnetismo. Por quê? Não teve resposta. Não teve resposta. Aí tem outro químico, que é o menino Lavoisier. O que acontece? Ele fala o seguinte, nada se cria, tudo se transforma. Isso é tão interessante, mas tão interessante, porque exceto Deus, segundo a codificação de Kardec, todo o resto é mutável, porque só Deus é perfeito e suas leis são imutáveis. O resto não é perfeito. Então o que acontece? Fluido cósmico universal, dentro dos pilares do Espiritismo, é mutável? É mutável. O Espírito é mutável? É mutável. Então Lavoisier estava certo. E aí é interessante da gente perceber as lições que estão por trás, que são esse porquê das descobertas. Então, quando ele fala que tudo se transforma, se a gente for estudar lá na Lei de Destruição do Livro dos Espíritos, fala assim, o que vocês julgam que se destruiu, na verdade, é só uma transformação. É só uma transformação necessária para o teu aprendizado. Para o teu aprendizado. Então, Lavoisier estava certo. Só que o que acontece? Quando você estuda esse tipo de coisa na escola, os professores não têm esse outro lado de observação, esse arcabouço, para te fazer refletir algumas coisas. Eles não têm isso. Beleza. E aí você tem lá, agora sim, menino Jesus, que fala o seguinte, conheceis a árvore pelos frutos, né? Conheceis a árvore pelos frutos. Engraçado, porque a máxima da ciência moderna é isso, que é a observação. Então, você observa para você descobrir o que acontece ali.
E Jesus já tinha dito isso muito antes de ter esse método científico. Então são algumas coisas que dependem do jeito que você interpreta. Se você partir da perspectiva que uma lei é a mesma da outra, então você muda o olhar, você tem tudo na palma da sua mão. E é tão engraçado isso, porque a gente tem, por exemplo, uma outra coisa, que é o Francisco de Assis, que ele fala o seguinte: ó, se você quer conhecer Deus, cultive um jardim. Aí todo mundo, ó, como assim, né? Cultive um jardim, você quer conhecer Deus? Deus é um Deus tremendo, né? Uma coisa maravilhosa, um negócio assim de milagres. O que eu vou ganhar plantando uma florzinha? Você leva esses questionamentos. Mas vamos lá, tem um outro experimento que eu não posso deixar de comentar, que foi feito recentemente, que é o experimento da fenda dupla. Ele é um pouco complexo, mas fala o quê? Que o elétron, quando ele está no seu formato mais... eu não vou saber explicar direito, mas é mais ou menos assim. Ao mesmo tempo que ele é onda, ele é uma partícula. E aí todo mundo ficou maluco, né? Está até no erro nesse estudo, porque o estudo não é para falar é X ou é Y. E aí eles começaram a observar. Só que eles perceberam o seguinte: dependendo da forma que você observa, ele se demonstra como partícula ou como onda. E isso muda todo o paradigma filosófico da humanidade. Porque de alguma maneira o observador interfere no observado. Que coisa maluca! Do jeito que eu olho, está observando o objeto, está mudando o objeto. A forma com que ele se dá. E isso é uma questão para a gente ficar assim pensando. Aí seguindo então a questão do Francisco de Assis. Se quer conhecer Deus, cultive um jardim. Porque eu trouxe uma sementinha, uma frutinha. E o que acontece? Se a gente observar na questão do cultivo de um jardim, você planta uma semente, mas eu nunca vi alguém que planta uma semente, põe a mão no bolso e fala assim: nossa, estou esperando que essa semente fique só enterrada aí, né? Que não dá nada. Eu só joguei aí na terra e é isso aí. Não, mas eles colocam a semente no intuito de que ela cresça, vire uma árvore frondosa, uma planta bela, uma flor. Então o que acontece? Ele dá o crédito para aquele potencial. Então quando a mãe de André Luiz desce até a umbral, ela não estava vendo somente aquele ser que estava habitando o umbral momentaneamente. Mas ela estava enxergando todo o potencial dele de ser o André Luiz que a gente conhece hoje. Esse divulgador da doutrina espírita. Esse espírito que colabora conosco. Então, é mais ou menos esse tipo de coisa. Só que para você ter essa visão, é somente se você enxergar através dos olhos do amor. Porque você enxerga o potencial no outro. Então, se você vê um presidiário que já tem um monte de assassinato, você vai olhar para ele como? Como o potencial que ele tem para virar um homem de bem? Ou como somente um criminoso que merece morrer? Então, é a forma como você olha. E tem mais. O ápice dessa semente aqui é quando ela cresce e dá os frutos com outras sementes. E curiosamente, você tem uma parábola que chama parábola dos talentos. Que é o quê? Aquele filho que agrada ao Senhor é aquele que multiplica as coisas que o Senhor lhe dá. Então, aprenda com a natureza. Porque o ápice da árvore é quando ela frutifica. E mais do que isso, com a seleção natural, ela frutifica e passa as melhores coisas que ela tem. Então ela vive aquela trajetória dele na hora de compartilhar. São as melhores coisas que tem. Beleza, vamos voltar ao menino Newton. E tem um negócio engraçado. Porque a primeira lei de Newton é uma lei da inércia. A lei da inércia fala o seguinte: que se um objeto está numa velocidade constante, ele tende a permanecer nela. Está numa velocidade constante nela. Então, se eu tenho, por exemplo, esse pedacinho aqui de borracha, PVA, não sei, quietinho aqui na mesa, se eu não mexer, ele vai ficar quietinho aí na mesa. Assim como se ele estivesse vagando no espaço, sem uma outra interferência, ele ia continuar vagando no espaço. Tá, mas isso é uma lei física, o que acontece? Mas eu quero mexer. Mexi. Beleza. O que aconteceu aqui? Atuou uma força exterior ao objeto, para que ele se mova. Então, o que acontece?
Como que a gente pode interpretar isso enquanto uma lei moral, se é a mesma coisa? Então você pega e vai refletir sobre a sua vida, a sua conduta. Então se você está num hábito vicioso há muito tempo, se você não tiver uma força que atue, você vai continuar nele. Você vai continuar nele. Então se você não tem o hábito de ajudar as pessoas, você vai continuar sem o hábito de ajudar as pessoas. A não ser que uma força atue. E o que é essa força, então? Porque às vezes você é suscetível a forças exteriores, mas às vezes não. É uma força interior, chamada vontade, que desequilibra essa constância de vetores. Então você é impulsionado para a frente. E aí você consegue realizar coisas que você até então não conseguia. Mas é difícil? Demais. Por isso que se fala muito do homem velho, transforma-te no homem novo. Mas como é que você faz? O homem velho tem muito tempo de existência em você. O homem novo tem pouquíssima. Então é uma guerra de forças, onde a variante é a tua vontade. É a tua vontade que vai fazer você sair ou não. Aí, de acordo com o menino Faraday, o que acontece? Você tem, então, o seu campo atrás de você. Beleza. E aí, você pode mudar a sua frequência. E muda de novo. E muda de novo. O que é isso? O interessante aqui é porque esse som ele não saiu do lugar. Ó, ele não saiu do lugar e mudou a vibração. É possível isso, meu Deus do céu? É possível eu da minha casa mudar a vibração? Eu da minha escola? Eu do meu consultório? Sim, perfeitamente possível. Porque para mudar a vibração das ondas AM, FM desse rádio, eu não precisei movê-lo para cá, para a sala, para o outro lado, sair lá de fora. Porque ele conseguiu alterar a frequência que ele capta. E isso é uma lei da física. Tem lá nos estudos sobre ondas. E a gente não consegue fazer essas ligações com o que tem de moralidade para nos ensinar. Pode passar, menina Alberto. Muito obrigado. É esse mesmo. É isso. Ó, agora eu vou falar com o menino Alberto fazer um negócio chique. Que vai ser o seguinte. Ele vai voltar e vai passar para frente muito rápido. Então você vai voltar naquela que está na mesa e vai passar de novo para ele. Eita, vai dar um flash, né? Você conseguiu perceber a velocidade da luz? Não. Faz um outro experimento. Pisa. Todo mundo pisa. Nesse momento, a luz já deu mais de 2 voltas na Terra. Na sua piscada. Na sua piscada. Que negócio maluco, né? Entretanto, o que acontece? A velocidade da luz é rápida demais da conta. Mas perante o universo ela é insuficiente. Porque no nosso universo você só consegue enxergar 14 bilhões de anos-luz, nada mais do que isso. É muita coisa, mas não mais do que isso. E tem mais coisas para que você enxergue. Há mais coisas para que você enxergue. Passa, por favor. Aqui eu tenho gravado, isso aqui é um programa estelar em que chama. Essa aqui é a estrela mais próxima da Terra, chamada Alpha Centauri. O que acontece? Essa aqui, na verdade, não é uma estrela só, mas é um aglomerado. Então você tem 2 estrelas que orbitam um centro comum e você tem uma estrela anã. Essa estrela anã é chamada de Primeira Centauri. A Primeira Centauri é a estrela mais próxima da Terra. E ela está 4,39 anos-luz. 4 anos, 39 anos-luz. Então, o que acontece? Se você conseguir atingir a velocidade da luz, você vai demorar 4 anos para chegar lá. Ou melhor, se alguém tiver com um instrumento óptico muito potente de lá agora, observando aqui nessa sala da UF, ele não vai ver ninguém. Porque o que acontece? Ele está vendo 4 anos atrás. E 4 anos atrás, vocês não estão aqui. Então, o que acontece? Tudo que você vivenciou de 4 anos para cá, ele não consegue contemplar. O que nos faz ter uma outra percepção. Essa é a velocidade da luz, a velocidade máxima que uma partícula de matéria atinge. E isso acontece a todo momento para me ver vocês, para vocês me verem.
que faz refletir o seguinte: você nunca enxerga o real da pessoa. Você sempre enxerga uma imagem dela do passado. Por isso que é tão importante quando Jesus fala: não julga, irmão. Porque você sempre vai estar julgando o passado da pessoa e não ela no momento atual. Por isso que às vezes tem um amigo seu lá do ensino primário, você, nossa, aquele cara era chato. Ou aquele cara é chato. Você está com uma imagem dele fixa. Daquele tempo para cá ele pode ter mudado. Mas você não está dando essa credibilidade. Então, no estudo da velocidade da luz, da relatividade geral, do Einstein, vai servir para falar isso. Para falar que não importa o quanto você julgar uma pessoa, você nunca vai julgar corretamente. Porque a forma correta de se julgar é quando você está em comunhão. Porque aí você está acompanhando todo o progresso da pessoa. Só que tem um detalhe: as pessoas não costumam estar em comunhão umas com as outras. E mesmo as pessoas mais próximas, namorados, família, você não tem essa comunhão com seu parceiro. Então, às vezes, numa discussão, você está relembrando coisas que já aconteceram há bastante tempo. Mas você tem aquela imagem do passado. Não é ele mais. Não é ele mais. Mudou. A natureza, tudo muda. Lavoisier nos diz, tudo se transforma. Então, quando você vai fazer esse tipo de discussão, você tem que tomar cuidado com essas coisinhas. Então, vamos lá. Deixa aí. Uma outra coisa, eu mostrei a galáxia de Andrômeda na primeira imagem. Ela é a galáxia mais perto da Via Láctea, que é a nossa. E ela está a 2 milhões de anos-luz. 2 milhões. E mais um pouquinho, mas eu não sei exato, mas é mais de 2 milhões. Então, o que isso serve para nos dizer? Meu amigo, seguinte, o universo é infinito, você mora num planetinho, e é o seguinte: se você, no campo da matéria, não vai dar conta de sobreviver a 2 milhões de anos em uma viagem num corpo. Ou seja, qual é a lição subentendida aqui? Na matéria não dá para explorar o espaço. Não na sua imensidão. Então são algumas coisas que são exemplos da ciência. E sendo as leis naturais leis de Deus, os físicos, os químicos, todos os cientistas, eles são sacerdotes de Deus. Assim como Chico Xavier, assim como Divaldo Franco, assim como Paulo de Tarso. Eles estão colaborando com a lei de Deus. E muitos dos cientistas tiveram uma vida complicada, porque quando eles começaram a relatar as suas ideias, eles foram praticamente que crucificados, taxados de loucos. E a gente não valoriza. A gente não vai no profundo desse conhecimento que eles nos trouxeram. Mas aí, para quem pensa que 4 anos é pouco, eu fiz um negócio. É uma imagem de 4 anos atrás. Menos de 4 anos. E tem quase que todo mundo paga a luz aí. E se alguém estivesse te olhando desse momento, eu tomei a liberdade, vocês me desculpem. Se alguém estiver olhando desse momento, lá da estrela mais próxima, da primeira Alfa Centauri, o que acontece? Ele ia estar te vendo dessa maneira ou mais para trás. Então, tudo o que aconteceu dessa foto aí para cá, não está registrado na cabeça dele. E se ele fazer um julgamento de acordo com essa imagem, ele vai te julgar errado. Porque eu garanto que desse dia para cá, muitas mudanças ocorreram. Muitas mudanças ocorreram. Pode passar mais um. Aqui fala o seguinte: a lei de justiça, amor e caridade. Essa lei está no livro segundo o Espiritismo e vem depois de todas aquelas outras. Então, depois você passou aquele bocado de lei, tem essa lei aí. E aí, no livro do Hermínio de Miranda, fala o seguinte: a lei divina do amor é a lei maior do universo. É a lei maior do universo. Então, maior do que gravidade, maior do que eletromagnetismo, maior do que qualquer outra coisa, é a lei do amor. Mas aí, a gente vê, então, leis naturais, são as leis de Deus, imutáveis. O que acontece, né? Você tem que obedecer e tal. Só que aí, na introdução do Livro dos Espíritos, fala o seguinte: que o Espírito é uma lei natural.
Como assim o espírito é uma lei natural? Lei natural não é gravidade, não é lei do amor. O espírito é uma lei natural? Como? O espírito é uma lei natural. Ou seja, ele interfere na criação. Porque a lei natural interfere na criação. E sendo um espírito uma lei natural, ele pode interferir de N formas. Assim como o experimento da fenda dupla foi o primeiro, você já tem algo mais palpável para você ver. Então eu trouxe aqui um cachorrinho. O que é isso aqui? Qual que é? Poodle. Um poodlezinho. Da onde saiu esse poodle, minha gente? Da onde saiu esse poodle? Sempre teve poodle? Não teve sempre poodle. E o que acontece? O cachorro ele é interessante porque ele é uma das poucas seleções artificiais que a gente encontra na natureza. Como assim artificial? É que não fez parte daquela seleção natural exclusivamente. Porque o que acontece? Há mais ou menos 30 mil anos atrás, você tinha os lobos selvagens. E o que acontece? Os lobos selvagens, eles tinham aqueles hábitos de quê? Os hábitos de caça, os hábitos de ir atrás do seu próprio alimento, de ser independente. Só que aí, eles perceberam um acampamentozinho e falou, opa, parece que eu estou vendo uma carne ali, uma fogueira. Vou lá, né, ver de qual que é. Aí ele foi de leve, comeu uma carne. Mas aí o primato da época, aí ele deixou. Aí o lobinho falou, esse negócio é bom, né? Boa comida grátis aqui, free, nem precisa correr, nem nada. Vou ficar aqui com esse cara, ver de qual que é. E assim eles foram criando laços. Mas ao mesmo tempo que ele foi criando laços, ele foi perdendo então os traços selvagens. Porque o que acontece? Para você cultivar isso, você tinha que continuar caçando, você tinha que continuar correndo. E ele foi virando mais que uma espécie de guarda do próprio homem. Então, ele desenvolveu outros tipos de características e perdeu algumas outras. Isso foi uma seleção onde teve o dedo do homem. Teve o dedo do homem. E foi uma seleção bonitinha. Quem gosta do cachorrinho hoje? É o cachorrinho. Dedo do homem. Seleção natural com o dedo do homem. Ou seja, você pode sim fazer coisas belas. Isso aqui ele interferiu no campo da matéria. Não foi no campo do espírito. Não foi no campo da matéria mesmo. Pegou um cachorrinho. Pensa no campo do espírito. Porque tem uma questão no livro dos Espíritos que fala sobre o trabalho. E fala da questão do homem primitivo. Que ele usava a força na realização do trabalho. E aí Kardec fala, mas que negócio que é esse, né? Porque hoje eles não utilizam força, mas conseguem fazer mais. E aí os Espíritos responderam. Porque ele utilizou das leis da natureza ao seu favor. Então ele não precisa da força braçal, corpórea, matéria. Não, ele pode usar as leis da natureza ao seu favor. É assim que você tem usina hidrelétrica. A lei da natureza ao seu favor. É assim que você tem, por exemplo, energia solar. São coisas que você está utilizando as leis da natureza ao seu favor, porque é para você utilizar. Só que você não vê. Você não vê. E às vezes você prefere acessar uma camada de carvão, de petróleo, de pré-sal, que degrada o meio ambiente, ao invés de absorver a luz do sol que está todo dia gratuita. Só que tem um detalhe, tem aquele ditado, né? A luz do sol não brilha para todos. Então como é que eu vou monetizar isso? Como é que eu vou lucrar em cima de algo que é para todos? Eu não posso fazer o sol virar uma sombra. Eu não tenho esse poder. Então são algumas coisas que às vezes não é problema do mundo, mas é problema nosso, as leis estão aí. E uma das missões do Espiritismo é fazer com que o ser compreenda as leis que já estão na natureza. Lembra quando eu falei que para julgar é só estando junto? Por isso que as leis de Deus estão na nossa consciência, porque está constantemente conosco. Então o julgamento será sempre correto. Não é uma pessoa que está te julgando há 4 anos luz. Não é uma pessoa que está te julgando pelo seu ato de 2 meses atrás, pelo seu ato de ontem, do segundo passado. Tudo que vocês estão vendo eu falar aqui já está no passado. Eu já posso ter mudado de ideia nesse momento. Difícil, mas eu posso ter mudado de ideia. E você não sabe. Então seu julgamento será incorreto. Mas o da sua consciência não, porque ela está sempre contigo. E por isso que o lugar que você encontra Deus no julgamento correto é dentro de você. Ele podia julgar de fora, porque ele é Deus, né? Mas ele prefere estar juntinho para mostrar que na lei da natureza não tem falha. Não tem falha. Pode passar? Olha um pouquinho das referências e tal. E aí, eu trouxe um copinho aqui, por último, para mostrar o seguinte. Eu enchi esse copinho com água gelada, quando eu comecei.
Entretanto, esse copo aqui parece que está com a água em volta, que é uma água embaixo. O que é isso? O copo está furado? Não está furado. Então, o que aconteceu? Ele relacionou com o meio. Porque também, no Espiritismo, na vida, nas leis de Deus, tudo só ocorre na interação. E por mais que o copinho estivesse quieto, bonitinho, ele se interagiu com o meio. Assim como você tem que interagir com o meio. E assim como todo ser vivo que não interage com o meio, morre. Por isso que você tem uma característica do ser vivo, é alimentação, respiração. Então, se ele não fizer troca com o meio, vai morrer. Ou não vai ser vivo mais. Então, são algumas coisinhas da lei da natureza que a gente